Olá, estudantes do 7º ano. Aqui é o professor Fabiano e nessa aula nós vamos falar sobre o reino fungi. Nós vamos falar mais sobre os fungos. Mas antes de começar esse bate-papo, cadê o seu caderno? Hein? Pega lá. Eu vou dar um segundinho. Pegou, né? Ótimo. E o penal? Mais um segundinho. Pegou, eu sabia. Então, caneta em mãos, lápis, o caderno, porque tem muita coisa para você registrar. Aquilo que você julgar mais importante, aquilo que você julgar mais interessante, conceitos, termos, palavras. Coloque no seu caderno, vai facilitar os seus estudos. E quando você aprender coisas novas, pode ser que essas informações contribuam para o entendimento. Várias aulas a gente fala unicelular, pluricelular, eucarionte, procarionte. Percebam que na disciplina de ciências, alguns conceitos nós usamos sempre, várias vezes, porque nós estamos estudando os organismos, os seres vivos, e eles são formados por células, eles vão ter as suas estruturas. Então, algumas palavras nós utilizamos com muita frequência. Então, é legal que vocês compreendam a importância, o conceito, para poder usar e facilitar os estudos de vocês. Então, vamos iniciar com os nossos objetivos. 3 objetivos. Conhecer as características gerais dos fungos. Então, conhecer um pouquinho mais sobre eles. Como são suas estruturas. Compreender a importância dos fungos para o ambiente. Mas também lembrar que eles são importantes para nós, seres humanos. E, por último, diferenciar líquens de fungos. Vamos observar essa imagem? Deu uma fome. O que será que é aqui? Nossa, só que esse pão está diferente. Tem vários tipos de pães, não é verdade? 1 grão, 7 grãos, 20 grãos, com glúten, sem glúten, com leite, sem leite, integral, com a farinha. Tem vários tipos de pães. Vocês repararam nessa imagem? Olha mais de pertinho, até eu vou olhar. Tem alguma coisa de estranho nesse pão. Reparem, não tem umas manchinhas meio esverdeadas? O que será que é esse pão? É perigoso para a saúde comer alimentos mofados? Opa! Então, esse pão tá com mofo. Embolorou, né? Eu tenho organismos crescendo sobre este pão. E agora? Já aconteceu na casa de você isso? A mãe, o tio, a madrasta, o irmão foi lá no armário, abriu o armário, tirou um saco de pão, um pacote com pão e ele estava com essas manchinhas verdinhas. E agora? Será que a gente pode se alimentar com esse pão? Ou um outro alimento que esteja mofado? Vou dar um tempo para você pensar. Consulta quem está aí perto de você e a gente já volta. E agora? Tem esse pão mofado. Será que a gente pode se alimentar dele? A resposta é evite. Cada pessoa, cada indivíduo é diferente. Então, se nós pegarmos uma fatia desse pão, os organismos, né, os fungos que estão presentes ali, são muito poucos. Quando nós ingerimos esse pão, o nosso sistema digestório, o nosso estômago, é um ambiente muito hostil para este organismo. Nós temos alguns líquidos, os sucos gástricos, né? Então a gente tem substâncias no interior do nosso corpo que vão destruir esses micro-organismos. Por ser muito pouco e nosso próprio sistema digestório é um ambiente hostil, não causaria problema, mas nós devemos evitar, porque cada pessoa é diferente. A quantidade de substância tóxica que ele pode, né, as toxinas que ele pode produzir, pode não causar efeito para uma pessoa, mas pode fazer uma intoxicação alimentar para uma outra pessoa. Então, é perigoso para a saúde comer alimentos mofados?
É e não é. Vai depender da quantidade de mofo, vai depender da quantidade de alimento, vai depender da pessoa. Então, nós evitamos isso. Porque você pode ter, sim, uma intoxicação e daí ter náuseas, enjoos, ânsia e até vomitar, que é uma maneira do seu corpo lidar com esse agente estranho e eliminar. Então, não devemos nos alimentar. Por isso eu trouxe uma reportagem, que ele vai complementar essa imagem. É perigoso para a saúde comer alimentos mofados? Veja o que a ciência diz. Então, os médicos, os especialistas, eles alertam sobre isso, sobre a importância. Então, vamos perceber. Se você esquecer uma fatia de pão de forma no armário, em pouco tempo pode apresentar em sua superfície uma espécie de penugem verde, na maioria dos casos, e com um cheiro ruim, um cheiro característico. Trata-se do conhecido mofo, ou bolor, como também é chamado. Assim, a tal penugem que costumamos ver no alimento mofado são as hifas. Lembram as estruturas filamentosas? Ou seja, as estruturas em forma de fios que compõem o corpo dos fungos. Então, o que aconteceu? Nós temos um pão. Ele está dentro do pacote e foi colocado dentro de um armário. Lembra do habitat? O que precisaria ter para esses organismos crescerem? Tinha que ser um ambiente terrestre, embora aqui nós temos o pão como substrato. Mas tem que ser um local o quê? Com umidade e sombreado. O pão, na sua constituição, tem água, então ele tem uma umidade. Dentro do armário está o quê? Escuro. Um ambiente propício caso tenha contato com esse pão com algum fungo. Se deixou alguns dias lá, eles vão se multiplicando porque vai ter matéria ali, vai ter matéria orgânica, alimento para ele e ele vai crescer sobre esse pão. Então é por isso que acontece. E pode ser em frutos que a gente também tem na nossa casa. Alguns tipos de fungos produzem micotoxinas, que são substâncias tóxicas, que causam desde intoxicações alimentares até câncer do sistema hepático. Como existem milhares de bolores, de tipos diferentes, fica difícil saber se o desenvolvido em determinado alimento fará mal ou não à saúde. Então, na dúvida, o melhor é não consumir esse pão, a fruta ou iogurte ou outra comida com aquele aspecto mofado. E aí nós voltamos para aquela pergunta inicial. Tem perigo alimentar-se de um determinado alimento mofado? Sim e não, porque vai depender da quantidade de bolor ou mofo que cresceu, do tipo, porque ele pode produzir uma toxina ou não, vai depender do seu organismo, como você vai reagir ao entrar em contato com esse organismo. Sabiam que tem algumas pessoas que são alérgicas? Então, na dúvida, como diz a reportagem, não consuma, jogue esse alimento fora. E pode crescer sobre pães, frutos e até alimentos que a gente acaba esquecendo no armário, fora do armário, sobre um balcão, que tem essas condições propícias, umidade e escuro. Então, lembrando que o reino fungi é o reino dos fungos e nós temos os nossos exemplares. Começamos falando dos mofos e bolores, então lembrando que eles são muito pequenos. Aqui, nessa primeira imagem, crescendo sobre uma fruta, uma laranja. Na imagem de baixo, sobre um pão. Veja a quantidade. Aqui já pode causar mal, porque tem muito. E dos demais, os cogumelos e as leveduras. Lembrando que eles não são só benéficos, que causariam doenças ou essa intoxicação alimentar. Lembrando que cogumelos são importantes para a alimentação do homem. Nós utilizamos ele na nossa culinária. E as características celulares? Então, os fungos são eucariontes, apresentam um núcleo verdadeiro, a membrana nuclear acarioteca, porém eles apresentam, olha lá, uma parede celular de quitina, que protege essa estrutura celular. Eles podem ser uni- ou pluricelulares, ou seja, exemplares formados por uma única célula, ou organismos, exemplares formados por muitas células. E a nutrição? Já que nós estamos falando que aquele mofo, aquele bolor está crescendo sobre um pão,
Ele está se nutrindo. Então, nós temos eles classificados como heterótrofos. Olha esse prefixo que está em azul. Hétero, né? Diferente. Trofos, alimentação. Esses organismos, os heterótrofos, dependem de outros organismos para tirar o seu alimento. É o nosso caso. Eu, você, aí do outro lado é verdade, somos heterótrofos. Nós dependemos de outros organismos para retirar nosso alimento. De frutas, verduras, das carnes. Então eram outros seres, animais ou vegetais. E os fungos têm como fonte de alimento os nutrientes que são originados de fontes externas. Nós dizemos que os fungos são heterótrofos por absorção, porque ele tem aquelas hifas, não são raízes, são estruturas filamentosas que vão absorver, retirar do organismo, por exemplo, os nutrientes e ele vai ter o seu desenvolvimento. E lembram do termo saprófagos, que são aqueles decompositores do material orgânico? Ou seja, na natureza eles são super importantes. Quando um animal ou um vegetal morre, infelizmente morre, tem o seu apodrecimento. Só que esse apodrecimento, essa decomposição é super necessária na natureza para devolver os nutrientes ao meio. E quem faz esse trabalho? Os fungos, mas também as bactérias, pertencentes lá ao reino Monera. E aqui a gente tem novamente algumas ilustrações de exemplares de fungos. Então, bolores, mofos, aqui um cogumelo. Aqui também percebam as estruturas, as características dos ambientes onde eles se desenvolvem. E a respiração? Já que eles são seres vivos, eles precisam respirar? Então veja, nós temos organismos, fungos aeróbicos, que utilizam o oxigênio da atmosfera. Mas nós temos aqueles também anaeróbicos facultativos. Então percebam os termos, os prefixos que eu deixei em azul. Aeróbico precisa do oxigênio. Sem o oxigênio, ele não se desenvolve. Já os anaeróbicos, A é negação, não precisa de oxigênio. E facultativo, ele pode ou não pode usar, depende do ambiente. Se tem um oxigênio, ele usa. Se não tem, não vai prejudicar, ele vai se desenvolver. Podem viver em ambientes com ou sem oxigênio. E uma característica nesse processo é a fermentação, muito comum de acontecer com as leveduras. Vamos para as nossas atividades? Número 1. Fungos participam da decomposição da matéria orgânica no meio ambiente. Já falamos sobre isso. Eles participam da cadeia alimentar. Com base nisso, como podemos chamar o tipo de nutrição dos fungos? Eu vou dar um tempinho para vocês e eu já retorno.
Retornamos. Sentiu dificuldade para fazer esse exercício? Acho que não, né? Então vamos dar uma olhada? Quando nós falamos dos fungos sendo decompositores, nós queremos saber sobre a sua nutrição. Então os fungos são organismos heterótrofos. Eles não realizam fotossíntese. Eles dependem de outros organismos, eles dependem da matéria orgânica desses seres, animais ou vegetais, para se desenvolver, pois precisam buscar alimento em fontes externas, por realizarem a decomposição da matéria orgânica, ou seja, o apodrecimento dos corpos de animais ou de estruturas vegetais, também são chamados de saprófagos. E a reprodução? Os fungos se reproduzem? Sim! Veja aquela imagem do pão, aonde eu tinha um pouquinho do bolor e se eu deixar continuar aquele pão guardado lá no armário, na sombra, com os nutrientes, com a umidade, é um ambiente propício para ele se multiplicar. Passa mais alguns dias, você vai ver uma quantidade muito maior desse mofo, desse bolor, comprovando que ele se multiplicou, tem reprodução. Reprodução assexuada, lembrando o prefixo A, não tem a participação de gametas, de células sexuais, ou seja, vai gerar indivíduos, descendentes idênticos, cópias. Acontece pela fragmentação do micélio. Lembra do micélio? Que são aqueles conjuntos das hifas, as estruturas filamentosas que formam o corpo desses fungos. E também para aqueles microscópicos, aqui no caso da levedura, ocorre a reprodução por brotamento. Surge um brotinho e tem essa separação. E nós temos a reprodução sexuada, onde a gente tem uma variabilidade, a gente tem uma mudança das características desse organismo. Hifas se juntam e há a formação de novas hifas com um novo material genético. Então, não é uma cópia. Aqui nós percebemos nessa imagem, um pão, uma representação de um pão com um fungo, crescendo sobre, e nós temos tanto a reprodução assexuada acontecendo, pela liberação dos esporos, é uma outra situação de reprodução assexuada, onde esses esporos são dispersos, são levados, por exemplo, pelo vento e tem a multiplicação um pouco distante. Mas também nós temos a produção, a formação de novas hifas e vai ter a multiplicação desses organismos. Nós vamos falar um pouquinho ainda sobre a vida livre, então desses organismos. Reparem nessas imagens. Então nós temos os saprófagos, que são os decompositores de matéria orgânica. Então percebam esses fungos crescendo no tronco da árvore, provavelmente é sombreada esse local, tem uma certa umidade. Percebam nesse cogumelo aqui em cima, a Amanita muscaria, esse vermelhinho com pintinhas brancas, não deve ser ingerido, grande quantidade de toxina. Percebam o chão rico em matéria orgânica, uma certa umidade, sombra, local propício para que eles cresçam. É livre, estão no ambiente. Tem aqueles parasitas que causam doenças, estão associadas a organismos, então parasitas de plantas, aqui a gente percebe numa folha de uma árvore, e aqui, por exemplo, em animais, nos seres humanos, a micose. Aqui um exemplo na unha ou na pele. E tem aqueles mutualísticos, que se associam a outro organismo e não traz prejuízo para ele. Ocorre a formação dos líquens, onde tem uma associação de um fungo com uma alga ou do fungo com uma cianobactéria, muito comum nos troncos das árvores. Elas se ajudam no processo de obtenção de alimento. E nós temos as micorrizas, que também é uma associação mutualística das raízes das plantas com as estruturas filamentosas, com as hifas, com o micélio dos fungos. Vão ajudar a troca de nutrientes entre esses organismos. E nós vamos para a nossa segunda e última atividade. Um fazendeiro notou que manchas esverdeadas que havia no tronco das árvores de sua propriedade haviam diminuído ou desaparecido após a instalação de uma indústria no terreno vizinho. Explica ao fazendeiro o que pode ser essas manchas lá no tronco das árvores e a possível relação entre o sumiço delas e a instalação da indústria nessa região. Eu vou dar um tempinho e já retorno.
Então, repararam nessa cena? Nós temos um fazendeiro, ele estava observando o seu quintal, o seu espaço, o seu campo e as árvores que estavam ali. E no tronco dessas árvores tinha uma estrutura esverdeada. Construiu-se uma indústria, e provavelmente pode ser culpa dessa indústria. Essas manchinhas verdes que estavam no tronco diminuíram, sumiram. Qual é a relação? As manchas que o fazendeiro costumava observar nos troncos das árvores provavelmente são líquens, que é a associação do fungo com algas ou fungos com cianobactérias. Os líquens são associações entre algas e fungos ou entre cianobactérias e fungos. São extremamente sensíveis a alterações ambientais. Então, provavelmente, tinha poluição atmosférica do ar. A instalação da indústria provavelmente piorou a qualidade do ar, o que contribuiu para a diminuição e até o desaparecimento desses organismos. Então, é um indicador ambiental. Aqui, nós também visualizamos que alguns fungos podem crescer isolados, ou seja, o organismo ali no ambiente, ou formando colônias, um grupo. E aqui, a gente vai dar uma olhada na nossa retomada, o que nós vimos nessa aula. Então, algumas características dos fungos, da sua constituição celular, como que é a sua célula eucarionte, que tem exemplares uni- ou pluricelulares, como é a sua nutrição, a sua reprodução. A classificação dos fungos enquanto ao seu hábito de vida, ao seu formato e a diferença entre fungos, que é o indivíduo, o fungo, que pode ser um bolor, que pode ser um cogumelo, que pode ser uma levedura, os líquens, que são associações mutualísticas, um fungo mais uma alga ou um fungo mais uma cianobactéria, e as micorrizas, que é a associação das raízes das plantas com as hifas, com o micélio do fungo. Essas associações, líquens e micorrizas, não prejudicam outro organismo. É bom para ambos. Nessa aula, nós falamos sobre o reino fungi. Espero que vocês tenham gostado e até breve.